Ele disse até que mandariam representantes aqui, mas não mandou. Então, eu não vejo razão mais de passar de setembro essa licitação. Tinha alguns problemas, tinha questões ambientais, né? O Banco Mundial fez uma série de exigências com relação a licenças ambientais. Nós tiramos todas as licenças. Hoje a Supervia trabalha com todas as suas licenças atualizadas, né? Com exceção desse ramal que nós adquirimos agora, quer dizer, esse ramal de Guapimirim, o resto, todos os ramais já estão com as suas licenças. Então, isso atendeu à exigência do Banco Mundial. A aprovação do financiamento já foi dada, né? Então, não tem mais razão disso demorar. O edital já está pronto, o termo de referência, todas as especificações, já teve audiência pública, né? Então, não tem mais razão desse edital não ir para a rua. A última informação que eu tive foi que só dependia da aprovação do Senado. E estava lá o senador Dornelles, estava também nos ajudando a estar acelerando esse processo lá. Bem, quanto à questão da bitola. Não, e os 30 da Supervia. Ah, os 30 da Supervia, pronto. Esse só depende da Supervia. Esse só depende da Supervia. Mas, evidentemente, a gente tem que pensar na questão comercial, né? Como obrigação contratual, era lá para 2016. Nós vamos certamente estar antecipando. Mas eu quero explorar um pouco comercialmente isso, né? Então, é importante ter essa licitação, eu saber os preços que vão sair, porque tem algumas coisas que eu não vou precisar fazer, não vou precisar pagar. Então, por exemplo, o projeto é o mesmo. Quem ganhar, eu vou dizer, eu quero esse mesmo projeto, não precisa fazer outro, o projeto já está pronto, né? Então, alguns testes de componentes, sendo os mesmos componentes e tal, também não vão precisar ser feitos, né? Isso vai efetivamente dar uma condição comercial melhor que a gente pretende explorar, falando aqui, né, abertamente, né? Então, a gente já vem conversando, até para que o preço total saia mais baixo, tanto para o Estado quanto para a Supervia, né? Porque uma coisa é vender 60 trens, outra coisa é vender 90 trens, né? Então, você tem aí um ganho de escala que permite dar um preço menor. Outra coisa é vender 120. E outra coisa é vender 120. Tanto que a expectativa toda do mercado é que quem vai ganhar é o mesmo chinês, porque ele já fez os 30, está em linha de fabricação, então ele tem uma condição competitiva muito maior. Mas 90 trens, que vezes 4, trem de 4 vagões, estou falando em 4 vezes 9, 360 trens, vagões, é um pedido de monta no mundo, em qualquer lugar do mundo, né? Então, eu já recebi uns 10 fornecedores, todos dizem que vão ganhar. Todos dizem que vão ganhar. Todos dizem que vão dar um preço para ganhar. Então, os trens da Supervia só dependem dessa licitação. Saiu essa licitação, em seguida, eu tive com um outro chinês que diz, mas quando é que vai contratar? Eu falei, no dia seguinte da divulgação da licitação. Saiu o resultado, no dia seguinte eu vou contratar. Ou com um ganhador, né? Ou talvez até com um segundo colocado, né? Perdedor, talvez já. Então, a resposta é essa, que certamente, eu acredito que esse ano a gente já está com esses 90 trens contratados, os 60 pelo Estado e os 30 da Supervia. A questão da bitola 1,60 m. Eu, quando cheguei também, em janeiro, e aí percebi que a nossa maior carência é equipamento, é trem. Aí eu digo, vamos para a Europa e vamos alugar trem. A Europa estava em crise, Espanha em crise, que é um tradicional player do mercado, né? Portugal estava em crise. A Europa, em uma forma geral, vamos lá que eu vou alugar trem, vou comprar trem, deve ter trem sobrando lá. Aí, eu, como leigo que era até então, tive a informação que, mas não dá,
Porque o trem no mundo inteiro, a bitola é de 1,43,5. E aqui no Brasil é de 1,60. Então, até tem trem disponível lá. Eu ia comprar um trem. Só que para trazer para cá, eu tenho que fazer essa transformação. Quando eu faço essa transformação, é melhor comprar um novo, né? Então, infelizmente, o Brasil tem essa particularidade. Deputado Edno, eu já ouvi algumas histórias. A que me pareceu mais verdadeira vem da origem de Dom Pedro II, junto com o Barão de Mauá. Parece que o Barão de Mauá foi quem implantou a primeira... Eu estou contando uma história que me passaram, não sei se efetivamente é verdade, porque essas histórias, de repente tem um historiador aí que vai dizer que não é nada disso, né? Mas a Barão de Mauá implantou a primeira ferrovia aqui, e que era com bitola métrica. Bitola métrica, de bitola de 1 metro, é uma bitola usual no mundo inteiro. Então. E ele fez trazendo os ingleses, é uma bitola tradicionalmente inglesa. E aí ele começou a ficar famoso por conta das questões da ferrovia, e Dom Pedro, enciumado, disse, não, eu vou fazer aqui, eu quero fazer uma ferrovia também, não sei de onde, para que lugar. E aí tem que ser diferente da outra, porque senão vão dizer que é dele, né? E aí mandou fazer com 1,60 m, que era para ser diferente. Essa foi a história que eu ouvi, que eu confesso, eu não sei se é verdadeira, né? Mas me pareceu a mais plausível, mais coerente. E assim ficou. Esse negócio de bitola no tempo antigo, até antes da guerra... Por favor, deputado, só no... Ela foi um negócio tão importante, por exemplo, a invasão da Alemanha na Rússia. Uma das razões de Hitler não ter se destruído, porque ele não sabia que a bitola russa era diferente das demais bitolas. Então ele foi com aquele comboio dele gigantesco, e quando chegou não conseguia entrar dentro da Rússia, porque o trem dele não penetrava, porque as bitolas eram diferentes. Paralisou ali, teve que o exército ir a pé, e acabou, foi um exército dizimado, porque ele não observou que a bitola da Rússia era diferente do resto da bitola da Vai ver que a razão aqui era a mesma. Esse negócio de bitola é um negócio estranho. Então é isso, o metrô também tem esse problema. Eles estão agora, também aqui dando informação sem conhecimento total de causa, mas estão em grandes discussões com relação à linha da Barra. Eu sei que o secretário Júlio Lopes, por exemplo, é um defensor de se implantar a bitola de 1,43,5 ali. Mas há reações fortes aí por outros segmentos de manter a bitola em 1,60. Então, esse é um problema que o Brasil tem. Isso não é só no Rio, isso é um Brasil inteiro. São Paulo tem esse mesmo problema. Que não é um problema, é uma dissociação com o mercado internacional, né? Um dificultador. A questão da segurança, ficou alguma coisa de fora, deputado? Só sobre a segurança, quantidade. Pronto. Sobre a segurança, contratualmente, a segurança do nosso sistema deveria ser feita pelo batalhão ferroviário, né? Assim foi feito no início do processo de privatização, onde tinha cerca de 300 policiais desse batalhão que faziam a fiscalização da linha. Isso é uma condição, inclusive, contratual, né? A gente não previa, a Supervia não previa o custo para a sua segurança, porque isso era uma obrigação contratual a ser feita pelo Estado através desse batalhão. Ao longo do tempo, esse batalhão foi sendo reduzido, né? E hoje ele se limita a não é batalhão que chama, é um núcleo. Não, mas a pergunta foi, a Supervia... Pronto, vou chegar lá. Tem a segurança dela, quantos... Vou chegar lá. São treinados, são... Isso. Mas, então, presidente, se me permite, eu reparei na apresentação, eu tinha reparado isso, mas eu falei, não vi
destacamento da Polícia Militar, ou um DPO, nada na malha, não tem mais nada Não, na não malha? tem. Tem um núcleo que dá alguma assistência aqui na Central do Brasil, né? E de vez em quando entra no trem e dá uma geral. Por conta disso, a Supervia foi obrigada a estar... O senhor falou isso, até desculpa interrompê-lo. Ontem um pessoal do sindicato aqui até reclamou sobre isso. Eu, por um lado, achei até interessante, né? Assim, não sei que se está um jeito abusivo, mas se for um jeito normal, é até interessante. Que eles entram no trem lá e dá tipo uma blitz dentro de todos os trens. Lá está acontecendo muito isso, a pessoa vem trabalhar, está acontecendo muito isso. Tem certas pessoas que não gostam. Por um lado, também dá mais segurança àquelas pessoas que estão usando. É até meio polêmico. Mas, ao mesmo tempo que está acontecendo esse tipo de ação, o que a Supervia, voltando a esse assunto, você vai falar agora, o que tem, que estão se preparando, qual é o tipo de segurança que eles têm, particular? Então, por conta dessa praticamente extinção da segurança dada pelo Estado, e provocando esse desequilíbrio lá nas nossas contas, de qualquer forma, a gente precisa dar assistência e dar segurança ao nosso sistema. Para você ter uma ideia, nós temos hoje um efetivo de 2.400 funcionários fixos na Supervia, 3.300 no total, com terceirizados. Só na área de segurança eu tenho 750 pessoas trabalhando, só na área de segurança. Representa praticamente 25%, 30% do efetivo da Supervia. Então, temos agentes de estação, temos agentes de circulação, temos pessoas de vigilantes, temos pessoas de assistência ao usuário, né? Fazemos um treinamento, eu trouxe até um material, mas que mostra todo o nosso programa de treinamento feito com segurança, né? Que a gente teria até aí para passar, mas mostra todo o trabalho que a gente faz. É um trabalho que leva quase 6 meses para preparar uma pessoa para poder fazer parte da nossa equipe de segurança lá na via, né? Nós não temos segurança armada, né? Não temos poder de polícia. Então, isso também nos dificulta muito. A gente faz ações... Mas esses 700 são vigilantes? Todos eles, de alguma forma... Não, mas são vigilantes, estão preparados para algum evento, algum tipo que aconteceu, aquele dia, um briga, um assalto, roubo, alguma coisa assim, estão preparados para isso? Eles estão preparados. Esse treinamento... Para o metrô tinha 400. Dos 400, na verdade, ele passou que tinha 400. Aí o sindicato aqui indagou, na verdade, eles tinham 120 que são agentes de segurança, não era 400. Desses 700 são agentes de segurança ligadas à segurança. Nem todos são policiais, né? Nem todos são... Nós trabalhamos com alguns policiais, né, em seus horários de folga, que agora vai ser, inclusive, oficializado, né? Já saiu o decreto que permite a utilização desses policiais, que aí vão poder estar trabalhando uniformizados, fardados, equipados. Me permite, mas no contrato de vocês, a segurança era por responsabilidade da Polícia Militar, ou quando vocês contratualmente a responsabilidade... vocês assumiram a responsabilidade da segurança? Não, contratualmente a responsabilidade da segurança das nossas vias continua sendo do Estado. Ué, e agora vocês vão contratar o policial do Estado para fazer aquilo que era antes contratado? Na linha amarela e pedagiado, você tem lá a polícia passando, a Polícia Rodoviária Federal, em toda a malha rodoviária do Brasil e assim por aí fora. Eu tenho conversado bastante. Como é que pode ter esse Eu tenho conversado bastante com o secretário Beltrame, e que sempre se coloca à disposição de estar ajudando, mas ele tem uma carência muito grande de policiais, né? Então,
Então, entre atender a uma emergência de uma UPP ou fazer a vigilância lá das Mas nossas se pagar vias, por ele fora vai lá novamente, fazer. aí acaba a carência de policiais. Seria nos horários de folga. Aí seria na hora de Seria folga. nas horas de folga. Porque ele poderia aumentar o saláriozinho um pouco dele e atender a supervia. Pronto. Então, de alguma forma, a gente já utiliza esse sistema, tem empresas que prestam esse tipo de serviço que a gente usa, né? Só que aí, da mesma forma, eles não podem estar fardados, não podem estar equipados, né? Então, não atende plenamente. Por conta disso é que nós temos que ter 700 pessoas fazendo esse tipo de ação. Que não é, na verdade, não é um contingente tão grande, porque são 90 e... Nós temos 98 estações e 270 quilômetros de via. Na verdade, também não precisaria até de aumentar esse quadro teu e o Estado também participar para ter uma segurança melhor. Tanto aumentar e tanto o batalhão para os dois, né? Como até porque é interesse também da Supervia dar um serviço seguro. Quanto mais seguro, mais pessoas vão começar a andar de trem, como foi provado agora nesse show do Paul McCartney, que pessoas com nível melhor começaram a andar de trem. E o objetivo é esse mesmo, todo mundo quer, daqui a uns dias, o Rio de Janeiro está dando um nó. Então, a gente quer o trem com a qualidade que todos nós podemos usar, não é só a pessoa humilde, todos. O metrô, né, as barcas SA, os ônibus, a gente quer uma qualidade melhor que... Hoje você leva da Barra aqui 2 horas para chegar aqui no centro da cidade. Né, 1 hora e pouco, sair de 8 horas, só vai chegar aqui 2 horas depois. Então, é importante, o Estado ficou muitos anos sem investir no transporte de massa, isso que acontece. Ficou mais de 30 anos não investir nada. Então, deu um nó no Rio de Janeiro. Hoje deu um nó. Presidente, eu acho que o metrô vai ser difícil atingir isso. Agora, o senhor não mora em São João? Não é rápido São João para cá? São João para cá também? Não. 2 horas. Quanto tempo você faz seu percurso? 1h30 na Iguaçu. Mas qual a diferença de São João, Barra, qualquer lugar tem trânsito, qualquer 4 Olha, de Nova Iguaçu, se eu vier de trem, você leva 40 minutos. Não, exatamente, o senhor mora em Nova Iguaçu. Ele não entendeu, presidente, quando o senhor falou que veio da Barra da Tijuca. O senhor mora em São João de Meriti. Mas qual o problema de eu ter vindo da Barra ou de outro lugar qualquer? Ele é o deputado do Estado, rapaz. Ele conhece todo o Estado. Não estou até entendendo, mas o problema é o seguinte, mas quando eu fiz... Estou inscrito aí, não estou, presidente, para fazer pergunta também? Marcelo está... Vamos embora. É mais rápido de trem de São João para cá do que da Barra de carro. Eu não fiz a pergunta, meu filho. Eu mostrei hoje o que aconteceu hoje. Não estou mostrando lugar, não. Se ele quiser mostrar, o deputado, quiser mostrar como é de Nova Iguaçu ao centro da cidade, ele está à disposição aqui, ou de outro lugar que ele queira. Não precisa mostrar de onde ele mora até aqui no centro da cidade. Eu dei um exemplo da Barra aqui no centro. Eu hora nenhuma, não entrei em detalhe nenhum. E ele fica à vontade, o deputado também, de falar alguma coisa, que parece até que não tem interesse em saber. Então, hoje o trânsito está fluindo bem no Estado? Não está fluindo bem no Estado, em lugar nenhum. A verdade é, eu não entendi até o objetivo, mas como faz parte da graça, vamos continuar. Vamos em frente. Deputado, eu só queria registrar o seguinte, na verdade, nosso nível de incidência de problema de segurança na nossa via é muito baixo, né? Raramente nós temos casos de assaltos, ou que seja, de problemas relativos à segurança na nossa via. Realmente, os índices são muito baixos. Eu diria que são tão baixos que ficou marcado um fato, na questão lá do famoso chicotinho, que aconteceu há 2 anos e meio, né, e que continua sendo motivo de preocupação, né, para todos, inclusive para nós, e por conta disso é que cada vez mais a gente investe em questão de treinamento, né, de pessoal. Nós assumimos agora a operação lá do teleférico também, não é? Está lá em fase experimental, agora em julho, nas férias, aquilo a gente esperava 5.000 pessoas, apareceram 30.000, a garotada toda lá andando teleférico, e aí a gente precisou reforço da nossa equipe de segurança. Então, eu pedi lá o reforço, e aí, de repente, chega lá uns 10 agentes nossos, né?
Eu estava vendo um início de problema numa das estações lá. Quando eles chegaram, eu disse, olha, não, pode deixar quebrar, pode deixar fazer o que quiser, eu só não quero que vocês confrontem ninguém e tal. Então, por favor. Foi o primeiro contato que eu tive assim direto com a equipe. Um dos agentes me respondeu, presidente, o senhor não se preocupe, todos nós aqui já aprendemos que nós temos duas mães. Uma que é para o pessoal xingar e a outra que é para a gente tratar, né? Então, eles estão bem instruídos para isso, foram lá na estação e conseguiram segurar a movimentação que estava vindo lá. Então, a gente está preparando bastante, a gente investe bastante nessa questão de segurança e acho que nós estamos preparados para continuar atendendo de uma forma adequada e fazendo com que os índices cada vez são mais baixos. Nós efetivamente não temos problema de segurança lá. Falta uma segurança mais ostensiva? Falta. Essa a gente não pode dar, essa é uma obrigação do Estado que a gente está aguardando. Mas, de uma forma geral, eu acho que Mirandela, que é o nosso responsável lá, tem feito um trabalho brilhante lá na nossa comunidade. Com a palavra o deputado Edson Fonseca, por favor. Primeiro quero elogiar o trabalho do senhor na presidência da Supervia. Obrigado. E parabenizar o serviço que vem sendo feito. A gente fica satisfeito quando vem aqui e apresenta um trabalho positivo. Eu e o Brazão estávamos conversando aqui ainda agora as diferenças de quando vem para uma administração séria e quando fica na mão de pessoas levianas, como é patente a diferença. Mas gostaria que o senhor trabalhasse forte para ver se vocês também assumem as barcas SA, o metrô, porque... Mas vamos esperar acontecer, né, deputado? A pergunta está só no papel ainda, ele está começando a trabalhar. Vamos esperar, calma, a Supervia está começando. Vamos torcer que no final aconteça isso. Aqui está bonito, vamos ver acontecer. Quando começar a chegar o primeiro trem, estamos esperando há 4 anos a Supervia, desde o ano passado que os trens do metrô não chegam, que a Supervia... Vamos torcer, vamos orar muito. A gente vê que é um projeto concreto que vai chegar. Quando a gente vê, não é o caso das barcas, que a gente não vê projeto concreto. Eu fui garoto, criado, morando em Niterói, trabalhando no Rio, fico triste de ver o quadro que a gente encontra hoje nas barcas, um abandono total, e a gente não vê, assim, com nada uma disposição de realizações que nos traga esperança de um futuro brilhante. A gente não consegue vislumbrar isso aqui. A gente, com nada aqui, está vendo um futuro promissor. A pergunta só que eu gostaria de fazer, quando eu era garoto, eu andei bastante nos trens daqui do subúrbio, e havia muito roubo dentro do trem. E não sei se isso acabou, ou não acabou, porque o mundo todo tem essa questão. Você vai na Europa, eu estive em Paris, eu fiquei assustado dos assaltos dentro do trem, assim, na vista da gente, fica todo mundo quietinho. É muito forte isso lá. E eu tinha um projeto de lei que ficou para o governador sancionar, autorizativo, de câmera nos ônibus. Quando eu fiz isso no meu primeiro mandato, as pessoas acharam que não havia uma grande necessidade, mas já estava havendo os assaltos nos transportes coletivos. Hoje a coisa cresceu tanto que os próprios empresários, eles estão tomando a iniciativa de colocar as câmeras porque já não aguentam mais tanto assalto. Eu observei que na Supervia o projeto de vocês é só nas plataformas. Não seria o caso, vocês teriam um planejamento para que também dentro dos vagões existissem as câmeras para um controle maior, até para tirar as pessoas de circulação. Talvez você não consiga pegar na hora, mas você viu quem é, amanhã focalizou, tira essa pessoa de circulação,
essa é a pergunta e a minha única. Pronto. Eu gostaria de agradecer aí a confiança que a gente está conseguindo passar e transmitir, no sentido de que a gente ainda está na fase de grandes intenções de melhoria, mas certamente vamos comprovar que as intenções são para valer, são verdadeiras, e já estamos fazendo isso aí com algumas intervenções. Então, eu vou lhe dar uma boa notícia, deputado. Todos os novos trens, 120 novos trens, já vêm com câmeras de segurança instalados nele. Porque isso eu não havia posto. Pronto. Então, esses trens já vêm com câmera de segurança, já vêm com painel de LED informativos, já vêm com televisão acoplada. Então, nós vamos poder estar fazendo um convênio com agências que vão estar transmitindo notícias, informações, programas de televisão, para dar mais essa atração ao nosso usuário. Os reformados terão câmeras? Perdão? Os que serão reformados, os vagões, terão câmera ou não? Nesse primeiro momento ainda não, mas podemos pensar nisso também. Porque já era importante que o senhor fizesse, senão mais na frente o senhor vai querer fazer despesa outra vez. É verdade. Se já nessa reforma vocês colocarem esse projeto, evita de amanhã, vai avançar os problemas que vocês terão. Está tão próximo. É verdade. De qualquer forma, é verdade. Vamos analisar essa possibilidade. Mas os novos trens, certamente, todos eles já vêm com câmeras de segurança instaladas. Obrigado, presidente. Com a palavra o deputado Alessandro Calazans. Bom, saudar aqui a todos os deputados, saudar o nosso presidente da Supervia, toda a sua diretoria, nosso membro do Ministério Público. Dizer que realmente isso é muito importante, essa audiência pública, para que a gente possa estar acompanhando efetivamente o que está acontecendo nas grandes concessionárias aqui do Estado. E eu já sabia de alguns investimentos que estão sendo feitos e fui cobrado há 2 semanas atrás por uma repórter, porque pelo fato de eu usar, pelo menos semanalmente, a tribuna da Assembleia contra os péssimos serviços prestados pelo Metrô Rio. E tenho feito isso semanalmente, insistentemente. E a repórter me abordou e perguntou por que eu não fazia isso em relação à Supervia. E da mesma forma que eu falei com ela, eu falei na tribuna dessa Assembleia, porque eu vejo efetivamente uma preocupação de melhorar o serviço. E não tenho problema nenhum em relatar isso numa audiência pública, publicamente. Tive com o presidente uma única vez, o contato rápido, uma visita da Supervia, da comissão e de vários outros deputados, e não tenho nenhuma preocupação, porque percebo efetivamente a vontade de se trazer uma melhora efetiva para o usuário. Coisa que eu não observo no metrô. E por isso insistia, presidente, na visita ao metrô também, que eles tinham marcado e desmarcaram. Por quê? Porque às vezes numa visita dessa, você tem a oportunidade de ver também a boa vontade da concessionária de se fazer alguma coisa. O usuário da Supervia, ele, por exemplo, como que nós já vimos aqui, são coisas às vezes que não são, tem muitos investimentos que representam gastos expressivos, mas tem outros que gastos de pouco volume, mas que tem um impacto na vida do cara que está ali pegando o trem 5 horas da manhã e saindo 6 horas da tarde lotado, que faz imensa diferença. Por exemplo, essa fidelização da plataforma, isso para quem não pega o trem ou não conversa com quem pega o trem, não tem noção do que isso representava para o cara que tinha que ficar pulando de plataforma em plataforma na linha do trem. Então, são coisas que a gente percebe a vontade da Supervia de fazer a diferença. Os trens da Supervia estão chegando. O do metrô já tem aí mudanças de data 4, 5 vezes, e agora com a informação do presidente que nem nesse final do ano chega de novo. E não são multados por isso. Agora levaram uma multinha aí de 300 mil nesse ano, porque a Assembleia pressionou,
eu usava a tribuna todo dia, porque a imprensa pressionou, eles foram multados em 350 mil, que deveria, no contrato de concessão, ser 400 mil por mês de atraso. Outra coisa que eu tenho que parabenizar, porque afetou diretamente o meu eleitor, e eu tinha solicitado isso à Supervia, como várias outras pessoas, mas também solicitei isso na época, que foi a implementação de sair trens da estação de Nilópolis. E essa implementação, eu tenho que também trazer esse fato aqui, porque impactou diretamente a vida lá das pessoas que moram na cidade, que já pegavam o trem infinitamente lotados, passageiros que trabalham no centro há anos, nunca tinham vindo sentado uma única vez na sua vida, e eu tive a oportunidade de acompanhar, de ir dentro do trem, logo que ele foi implementado, e o cidadão nilopolitano tendo a oportunidade de sentar, de ler o seu jornal, de ver o seu livro, e muitos até gritando lá, aí deputado, nunca fui trabalhar sentado. Então eu não posso deixar de dizer que o cidadão nilopolitano que usa a Supervia, ele foi muito beneficiado. E por isso que eu até incomodo permanentemente a direção jurídica, quando de alguma forma, algum dia ou outro, não se cumpre o horário, porque aquilo foi um benefício tão grande que a gente não vai ter hoje, presidente, como admitir nenhum retrocesso nesse sentido. Então foi uma vitória. Inclusive, há 3 semanas atrás, o governador Sérgio Cabral e o Pezão tiveram a oportunidade de ir na minha casa. Eu moro na Praça de Nilópolis, num prédio de frente para a estação. Quando abre a minha janela, assim, dá de frente para a estação de Nilópolis. E lá fiz questão de falar com o governador o excelente trabalho que tinha sido feito pela Supervia para atender o nilopolitano, e a gente registrar esse ponto. Então, acho que valeu muito. Tanto Nilópolis quanto Mesquita, que também tem trens que saem da própria estação. E aí, presidente, eu termino aqui com uma pergunta, que é o seguinte. A gente tem, é claro que, por exemplo, os investimentos tão grandes, a vontade de acertar, a gente percebe isso de forma bem clara, mas de vez em quando ainda acontece algumas panes no sistema. E essas paradas, eu acho que muitas delas vão, sob o ponto de vista de tranquilizar o usuário, esse sistema de comunicação será importantíssimo, né, para que possa dar uma tranquilidade, ele não entrar em desespero. E muitas dessas panes também a gente tem informação de que acontecem por roubo de cabos, enfim. Das panes que tenha ocorrido, qual a proporção de panes que são em função de roubos de cabo? Porque me parece que com as câmeras nas estações ainda não daria para coibir esse tipo de roubo, porque na verdade os roubos são feitos ao longo do trecho. E se isso for uma incidência muito grande, eu acho que é fundamental aí sim acionar também a polícia, além da segurança de vocês fazer algo mais não só ficar plantado nas estações, mas fazer algo itinerante para evitar esse tipo de roubo, mas também acionar a polícia militar, porque aí, além do roubo ser um crime de roubo, e isso tem que ter atuação do Estado, nós também estamos falando do prejuízo que se dá a essas milhares de pessoas que estão dentro dos trens, estão querendo ir para o seu trabalho e acabam se deparando com essa situação. Só saber a proporção e as medidas que estão sendo tomadas para evitar esses roubos de carro, para evitar essas panes. Deputado Calazans, o senhor tocou num ponto que é assim, crucial na nossa operação lá. E até me alertando para abordar um outro tema que eu não coloquei aqui. Nós temos hoje ainda na nossa frota, dos 140 trens que a gente opera, nós temos 160 trens, operamos normalmente com 135, 140, dos quais 50 têm mais de 50 anos. Já estão em condição de utilização bastante precária. Aquele negócio, é ruim com eles, pior sem eles, porque se eu retiro de frota agora, eu dificulto mais ainda a nossa operação lá. Então, eu sou obrigado a mantê-los em operação. Esses 50 trens são responsáveis por 80% dos nossos problemas de paralisação. Então, à medida que chegarem os novos trens, nós vamos estar retirando esses trens de circulação. Porque
que ele representa 80% dos nossos problemas. Bem, dentro dos 100% dos nossos problemas, cerca de 40% são devidos ao que a gente chama de causas externas. 40%. Isso envolve roubo de cabo, isso envolve brincadeira de criança, de jogar marimba na rede aérea, para tirar o contato do pantógrafo, né? Isso envolve alguma ação de marginalizada mesmo, isso envolve paralisações de fornecimento de energia em alguns trechos, né? Isso envolve atropelamento de animal, né, que transita ao longo da via por passagens de nível irregulares, né? Então, são 40% de problemas. Outro dia eu estava dando uma entrevista também para um jornalista e estava dizendo a ele, eu assumo 40% de responsabilidade que não é minha, mas eu assumo. Até porque ela reflete diretamente na minha operação. O pessoal reclama, não quer saber se foi porque te roubaram o cabo, se foi porque jogaram uma marimba no cabo, se foi porque o animal passou. Ou quer saber que o trem parou, né? E eu tenho que assumir isso, né? Mas representam 40%. No momento que eu consegui isso, não é difícil de restringir. Aliás, outro dia, a nossa equipe de segurança, nós temos tudo gravado, conseguiu pegar uma quadrilha que roubava os nossos cabos permanentemente, né? Conseguimos pegar, entregamos para a polícia. Não pegamos, fomos lá, entregamos para a polícia. Está aqui. Os caras. Eles conseguem tirar a energia lá? Como é que eles isolam? Nós fizemos, aí fizeram a reconstituição, né? É impressionante a velocidade e a agilidade, mas eles fazem lá, jogam a corda, que a corda, quando desce, já vira escada, porque ela já tem uns degraus de madeira preparados, eles já amarram ali, em 5 minutos eles vão lá em cima, já com tesourão, cortam exatamente no ponto que é possível para não levar um choque de 3.000 volts, né, que é junto do isolador, e derruba a rede. Eles cortando do lado do isolador, eles não levam choque? Não. E aí, isso era muito comum lá. Agora, espero que com a prisão dessa quadrilha aí diminua bastante essa frequência que a gente tinha lá. E isso para vender lá por R$ 1.500 o metro do cabo, sei lá. Mas bem, melhorando isso, que eu tenho certeza que vai melhorar, e a gente, tirando os trens de circulação, que são os mais antigos, com a chegada dos novos, o nosso nível de problema, de paralisação, de atraso, vai diminuir substancialmente. Hoje ele já não é tão grave quanto parece, né? Também tenho feito essas provocações. Nossos índices de paralisação, que é de supressão, que seria de cancelamento da viagem, e de atraso, são melhores do que o da Gol, do que o da TAM, né? E o dos ônibus eu não sei dizer, né? Porque ninguém consegue me dizer quantos ônibus param por dia na cidade, por problemas mecânicos, por batida, ninguém consegue dizer. Quantos trens param, todo mundo sabe. É só ver o jornal, que o jornal diz lá. Parou o trem no ramal tal. Agora, quantos ônibus pararam, ninguém sabe, né? Ninguém sabe. E não tem nenhuma obrigação de horário também, mas tá bom. Essa é uma outra discussão, mas só como referência, né? Tá respondido? Obrigado. Vamos inverter agora. O Altineu tem deputado Altineu tem uma pergunta, e depois o Luiz Martins quer falar também. Aí depois você responde os dois, que o horário já está um pouquinho avançado, para o doutor poder falar no final. Altineu, por favor, com a palavra. Presidente, obrigado, presidente. Bom, primeiro, parabéns aí pela apresentação. Quando foi dada a sugestão aí para o senhor assumir lá a presidência do metrô, então, presidente, depois de acabar a entrega dos trens aí, eu tenho certeza que
Não, mas assumir a presidência do metrô, né? Mas vamos esperar, deputado, não vamos se empolgar muito, vamos esperar acontecer, que eu já vi muito. Vou chegar os trens da Supervia. Já vi muito desses filminhos bonitinhos, já vi muito. Vou chegar os trens da Supervia, tiver tudo implantado. Eu acho que pode ser uma boa, porque na realidade a situação lá... Não, até porque não tem presidente lá. Foi até adiada essa nossa... Presidente, quero discordar de Vossa Excelência. Já está acontecendo. O que, presidente? Não. Vários desses investimentos já estão acontecendo. Mas vamos chegar... Eu moro em frente à estação de Nilópolis e as melhorias já estão acontecendo. Se não estivessem acontecendo, Vossa Senhoria poderia ter certeza que eu não viria aqui para defender. Pode ter certeza disso. Você mora ali bem em frente mesmo. Eu moro em frente, eu moro na Praça Pau de Fronteira, número 10, apartamento 602. Então, e ali a gente já vê a melhoria direta. Não sei se eu fui impactado direto, porque o meu eleitor, por conta desse serviço que foi prestado, teve uma melhora real. Então eu posso estar sendo tendencioso em falar, porque percebi a melhora direta naqueles que confiam no meu mandato. Então eu tenho visto melhora já real. O deputado Calazans. Não tem estação. Tiraram a estação de lá. Eu mais uma vez agradeço a sua intervenção e acrescento mais. E explico até um pouco melhor o que o deputado Calazans está colocando. O que nós fizemos foi solucionar ou melhorar um problema que certamente todos nós sabemos, vai acontecer no metrô, né? O metrô que vier da Barra, ninguém em Ipanema, Copacabana, Botafogo vai conseguir entrar. Vai ter que esperar muito, né? O que nós fizemos foi colocar alguns trens dentro das limitações que nós temos. E isso, na medida que a gente faz isso, certamente a gente está sacrificando um outro lado, partindo dessas estações que são de grande demanda também. Então, Nilópolis é um problema. O trem que vem lá já de Japeri e tal, ele já vem cheio, ele já passa ali, já está lotado. As pessoas não conseguiam entrar e é uma grande demanda de pessoas. Então, nós colocamos um trem saindo dali direto para a Central. Assim como fizemos em Deodoro, assim como fizemos em Madureira e fizemos em Mesquita, né? Então, o que a gente fez foi solucionar um problema que era crônico, né, dentro de todas as dificuldades que a gente tem, bipartimos o trem, estamos trem de 4 carros em vez de 8 carros. Então, estamos fazendo, são intervenções que efetivamente estão surtindo efeito, né, e estão dando mais conforto a uma parte da população. E, infelizmente, não dá para fazer em todas, porque nós não temos ainda recursos para isso. Só para concluir... presidente, se me permitir, só uma questão de ordem rápida. Em cima dessa informação do presidente, é uma questão bem importante aí, que o metrô poderia também colocar novos trens partindo só daquele ponto para lá, não precisando chegar até a Barra. É a mesma malha, né? Sem dúvida disso. Só questão de investimentos mesmo, é a mesma malha. Não, quando eu falo assim que a Supervia, eu espero que ela conclua, que, claro, quando você faz uma renovação de um contrato, igual a Supervia fez, tá? Pelo mais essa quantidade de anos que tem, como o deputado falou, já começou a acontecer alguma coisa, mas é muito pouco pelo tamanho da empresa que é. Que outros que tiveram aqui também, representando a Supervia, já teve nessa casa com algumas benfeitorias, que as pessoas que estão acompanhando vocês aí já tiveram algumas benfeitorias. Tem a benfeitoria, claro que tem, trens reformados, mas é muito pouco, porque o Rio de Janeiro precisa. Então, eu espero mesmo que os 90 trens cheguem, com mais os 30 chegam, até porque que esses 73 trens que estão sendo reformados não tem mais condições, estão reformando até para ganhar um tempo. É um jeito da Supervia mostrar boa vontade em atender, por isso que estão reformando. Que, na verdade, o ideal é chegar a esses 120 trens para poder dar um conforto melhor ao usuário. Então, por isso, continuo aqui, boto em pauta aqui. Eu espero que aconteça isso. Quando eu cobrei aqui os 60 trens que o governo ainda não licitou, eu tenho preocupação em cima desses 60 trens. Que não adianta vir os 30 trens que eles licitaram já, que não vai resolver. Pode resolver Nilópolis, pode resolver Nova Iguaçu, mas não vai resolver o Rio de Janeiro todo. Então, e nem os 120 talvez não resolva, eu não tenho muita experiência nisso, mas vai dar uma aliviada muito boa. Então, tenho medo? Continuo com medo sim.
tem 30 trens licitados, faltam 60 a ser licitados. Eu morro de medo desses 60 não ser licitados, aí não depende da Supervia. Os 30 que vocês têm um prazo maior, veio um pedido aqui dessa comissão, se for possível antecipar, eu sei que está no contrato que tem um prazo, porque a gente quer ver o negócio funcionar mais rápido. E como eu falei aqui, as pessoas não conseguiram interpretar o que eu falei, hoje o Rio de Janeiro está um nó, vindo da Barra, ou vindo de Nova Iguaçu mesmo, para cá, para o Rio, não consegue chegar a 2 horas. Nos 4 cantos do Rio de Janeiro tem um nó, em qualquer lugar que você passa tem um nó na cidade. Então, é importante esse 120 trens chegar. A benfeitoria está acontecendo? Claro que está acontecendo, nós estamos acompanhando. Mas tem que acontecer mesmo, certo? E com uma velocidade maior. Como não está acontecendo no metrô, minha preocupação ontem. Do metrô já soube informação que não vai chegar nenhum trem esse ano. E se bobear, nem no início do ano que vem. E eles combinaram entregar 2 anos atrás, 1 ano atrás, e até agora não chegou nenhum. Como a Supervia também estava contratado, antes da administração de vocês, tá? Que os trens iam chegar há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, e está barrigando, minha preocupação é essa. Mas, graças a Deus, pelo prazo que você falou, que em setembro chega o primeiro, já dá uma credibilidade. Quando chegar o primeiro, já muda o discurso de todo mundo nessa casa, tenho certeza. Quando chegar o primeiro trem, até final do ano chegou o 4, já, não, está acontecendo. A empresa é séria, está cobrando. Então, isso é muito importante, está de parabéns, não tenho dúvida disso. A minha preocupação é só que aconteça. E se Deus quiser, eu estou sentindo firmeza, eu acho que vai acontecer. Altineu, para finalizar... Presidente, rapidamente, a Supervia assinou com o Estado um contrato para operar o teleférico lá no Morro do Alemão, para operação, administração e manutenção do teleférico. Queria saber como é que está essa experiência lá, porque é uma novidade aqui no Estado. Queria ouvir um pouquinho do senhor, como é que estão aí esse primeiro mês, eu acho, né? Pronto. O deputado Altineu também tocou num ponto importante que a gente deixou passar aqui, que é essa operação do teleférico, né? Na verdade, nós começamos a operar lá dia 7 de julho, né? Está fazendo 1 mês e meio, estamos em fase experimental, gratuita, né? Estamos operando em diversos horários, já trabalhamos um pedaço do dia da manhã, um pedaço da tarde, já trabalhamos só pela manhã, agora estamos trabalhando só pela tarde, né, para poder estar percebendo qual é a real necessidade dos usuários de lá e definir o melhor horário. A partir do mês que vem, agora depois do feriado, 7 de setembro, a gente implementa então o sistema de bilhetagem e aí também faz um período de teste ainda com o sistema de bilhetagem. Como os senhores sabem, a lei diz que o morador da comunidade tem direito a 2 passagens gratuitas por dia. A intenção dele ir para o trabalho e voltar do trabalho gratuitamente. Os demais usuários pagariam a tarifa de R$1, tarifa definida pelo Estado. Esse é um contrato experimental, né? Nós todos estamos aprendendo a operar ali, é o primeiro sistema existente no Brasil, né? E ele tem uma duração de 1 ano. Né? Nós vamos estar subsidiando o Estado com dados, informações, de demanda, a quantidade de turistas que vão estar lá, né? Para que então o Estado possa fazer uma licitação já com dados já consolidados para o operador a partir desse primeiro ano. Então, esse nosso contrato é um contrato que visa a gente estar aprendendo junto com todos lá e sendo remunerados de custo. Está sendo todo trabalhado a 4 mãos, nada que a gente faz lá, o Estado deixa de participar, deixa de aprovar, autorizar, né? Não, presidente, só uma curiosidade, só para eu acho que isso é um finalizar, fato inédito. Quantas pessoas estão sendo transportadas por dia? Só por curiosidade, porque acho que é um sucesso. É um sucesso absoluto. É muito acima da expectativa que se tinha, né? Mas a resposta, para ser assim, bem detalhada, depende muito dos horários. Então, a parte da manhã, a gente transporta, em média, 8.000 pessoas. Na parte da tarde, a gente transporta, em média, 15.000 pessoas. Essa é mais ou menos a proporção.
Isso porque não trabalhamos a tarde toda, né? Trabalha hoje, está lá operando de 3 às 8. 3 da tarde às 8. Estamos transportando 15 mil, quando o Flamengo joga, aumenta? Dia. Quando o Flamengo joga, sempre aumenta tudo. Valeu, presidente. Com a palavra o deputado Luiz Martins, por favor. Boa tarde a todos, boa tarde à diretoria da Supervia, o presidente Marcelo Simão. Eu vou dar continuidade à pergunta, não é a pergunta, do Alessandro Calazans, que eu sou deputado do primeiro mandato, participo dessa comissão de transporte, que é uma comissão hoje dentro da LERJ ativa. Nós temos feito várias audiências públicas, todos os deputados aqui presentes são presentes na casa, no plenário, e na abordagem do deputado Alessandro Calazans, ele permitiu-me até fazer uma parte às colocações dele, porque nós temos visto, primeiro, o respeito de vocês com a comissão, trazendo toda a diretoria. Eu não vejo, da parte de uma concessionária do metrô, essa consideração conosco. Não vi, presidente, até hoje essa consideração. Vocês mostraram um trabalho sério, e no dia que eu partilhei no plenário o deputado Alessandro Calazans, porque eu tenho funcionários que trabalham comigo no gabinete, o trem da Supervia. A questão da fidelização na Central do Brasil parece, para as pessoas que não usam, o deputado Marcelo Simão, uma coisa banal, mas de fundamental importância e de respeito ao mais idoso, o portador de deficiência, porque aquilo é uma verdadeira loucura, quando vai sair da plataforma tal, se deslocar, e vocês devem ter estatística de acidentes ali ocorrendo. Então, demonstrou para mim, naquele momento, quando o deputado Alessandro Calazans falou no plenário, eu tinha essa informação, por isso a partilhei, e reverendei isso porque eu achei de fundamental importância. Agora, quero dizer a vocês, do respeito que vocês têm pela comissão, eu acredito, você tem 30 anos, o doutor de Odebrecht, eu senti o respeito que você tem pela cidade, entendeu? Eu estou vendo, as pessoas na Baixada estão vendo, quando você cita a Estação da Luz, no bairro de Nova Iguaçu, é porque vocês estão buscando melhoria do sistema. Eu vou até sugerir para verificar no bairro Cacuia, que é mais à frente, antes de Austin, se existe a possibilidade de uma estação. Então, essas coisas todas, até que o deputado Hélio Fonseca colocou, a questão de você monitorar os vagões. Porque, eu vou fazer uma pergunta rápida, qual é o custo de reforma desses vagões? Porque se você botar custo-benefício, poderá ser mais barato e aproveitar a reforma desses vagões, colocar câmera e monitorar. Eu quero dizer que eu fico plenamente satisfeito, acho que o promotor, nós não tivemos na audiência pública de ontem, está vendo a boa vontade, eu acho que é buscar a excelência. Vocês pegaram um sistema muito pior do que o metrô. A minha geração tem medo de andar de trem, que era um serviço péssimo. Eu não sei se as pessoas, eu escuto falar ali em Nova Iguaçu, as pessoas às vezes têm medo de ir para o Engenhão de trem, porque a fama é ruim, e vocês demonstraram no Paul McCartney que tem condições. Eu acho que melhorou o sistema, eu sou o primeiro mandato, já tive vistoria naquela estação do Engenho de Dentro, porque eu trabalhava com a deputada Sheila Gama, era chefe de gabinete, e ela foi presidente da Comissão de Portador de Deficiência. E ali na estação de Engenho de Dentro tinha um grave problema nessa curvatura que o senhor demonstrou. O cadeirante não conseguia, não sei como é que está hoje, ter acesso ao trem, porque ficava uma distância muito grande. E naquele momento nós fomos brigar para respeitar o cadeirante, o elevador estava desligado, tem um problema de acesso. Então, eu acho que vocês estão buscando, na hora que vocês mostram o trabalho realizado de vocês, conhecimento de causa, o Calazans falou, da questão do trem sair de Mesquita, sair da estação de Nilópolis, beneficiou o morador lá de Nova Iguaçu, onde a gente tem base. Eu não moro em frente à estação de Nova Iguaçu, um pouquinho longe do K11, mas eu tenho visto a boa vontade. Quando você fala em outubro, vão ter câmeras na estação de Nova Iguaçu, melhora assim a segurança, eu acho que é a boa vontade. Erros existem? Existe, mas eu estou fazendo sempre um comparativo com o metrô. É horroroso, parece, quando eles vêm aqui, que está um trabalho igual o metrô de Paris.
E vocês assumem o erro de vocês. Vocês demonstraram antes e depois, têm consciência que faltam muitas coisas a serem aceitas, porque é um sistema muito antigo, e eu acho que vocês vão ter sucesso. Se continuar nesse caminho, eu tenho certeza que nós vamos recepcionar bem os jovens católicos. Em 2013 estão 4 milhões, e a Copa do Mundo e a Olimpíadas. Eu só desejo sucesso, e a colaboração que nós temos aqui da Comissão do Parlamento é uma questão que o deputado Brazão levantou, que ficou uma dúvida também, essa questão de estar no contrato que o poder público tinha que dar ao policiamento, e hoje vocês que têm que contratar. Eu vou só fazer uma pergunta. Quando você contrata esse policial de folga, ele pode estar fardado? Porque isso é um erro, porque eu não sou especialista em segurança, mas a presença do policial fardado, da presença do poder público ali presente, inibe. Eu acho que é até um erro. Pronto. Respondendo, deputado Luiz Eu ia pedir ao senhor presidente, só para ser um pouquinho breve, que a outra audiência já está aí fora aguardando. Só respondendo a pergunta, hoje a gente utiliza esse sistema, mas não podem ser fardados, então a paisana. A partir agora desse convênio, o PROIND, né, qual é o nome? PROIND. Aí sim nós vamos poder contratá-los e eles vão estar fardados e equipados, né, para poder dar essa segurança lá. E muito obrigado pelos elogios. E, para terminar, deputado Simão, mais uma vez agradecendo a oportunidade de todos, e é o que eu tenho dito sempre, né, podem nos cobrar, né, podem nos cobrar, porque nós temos convicção total de que nós vamos atender, nós vamos cumprir todos os nossos compromissos, então não tenho nenhum receio de ser cobrado. Podem nos cobrar, e isso é importante para a gente. Às vezes a gente vacila em alguma coisa, então está sendo cobrado, está fazendo a gente voltar para os trilhos. Okay. Tá bom? Encerrando agora com o doutor Carlos Andrezano, por favor. Excelentíssimo deputado Marcelo Simão, demais integrantes da mesa, demais deputados aqui presentes. Inicialmente, agradecer o convite. Eu, sempre que posso, prestigio essa casa. Me sinto honrado em ser convidado, sempre que aqui posso. Infelizmente, não posso estar todas as vezes por compromissos profissionais, mas eu gosto de estar aqui. E hoje eu vou manifestar um sentimento de alegria pelo que já foi exposto aqui, porque o sentimento que eu saio daqui é de promessa, ou seja, é promissor. Essa apresentação já nos foi dada pelo presidente aqui presente da Supervia, no dia 9, quando nos encontramos, e oportunidade na qual nós tivemos aí a marcação para hoje, inclusive, de reunião, porque nos vai ser ofertada uma contraminuta, uma minuta feita para